Verso 2 do capítulo 14. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém entende. Verso 4. O que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Verso 14. Pois se eu orar em língua e meu espírito ora de verdade, mas o meu entendimento fica sem fruto, que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Fala comigo, eu não vou permitir que ninguém atrapalhe a minha comunhão com Deus. Pode tomar seu assento. É óbvio e evidente que esse tema é tema de sala de aula, de seminário. E eu não vou aqui vender a ideia de que vou falar sobre todo o tema. Mas essa palavra está comigo já há alguns dias. E quando o pastor Anderson começa o culto, ele fala sobre isso. Eu disse, a gente está ligado. E não espere aqui, embora alguns aqui me conheçam em rede social, não espere de mim aqui algum tipo de ideia provocativa de falar mal de A, de falar mal de B, de falar o que passa na internet, de falar de videozinho, porque a minha ideia não é essa. A ideia é trazer a gente de volta à comunhão. Porque desde que igreja sempre houve moda. Sempre teve um modismo. Sempre houve. A diferença é que a internet evidencia mais. Mas os senhores aqui, as senhoras aqui, a galera um pouco mais antiga, lembra da onda do dente de ouro, do emagrecer, do assoprar cair, unção do riso. A moça que hoje fala manso na internet já foi leoa no culto. Já tivemos essas modas. Então é mais uma moda. Uma criança pregando, o que mais tem em qualquer Assembleia de Deus? Uma criança ganha uma oportunidade para cantar e para pregar. Só que hoje a internet evidencia. Exploração de menor na igreja, o que mais tem? Porque alguém diz, tem alguém por trás ganhando em cima do menino. E quando o J era menino? Era um menino. E a Maria Marçal, que é uma menina? A vovó já dizia, 2 pesos, 2 medidas. O tema aqui não é sobre A e B, é sobre o que isso me afeta. Por quê? Porque nesse tema, pastor Anderson, existem 2 grupos e no meio está o crente. Pastor, Grupo 1, os teólogos. Línguas estranhas é algo que ocorreu na glossália de Atos capítulo 2. E isto não evidencia mais a presença, porque não é assim, porque foi no passado. Do outro lado, os zombadores, que faz piada, que faz videozinho de internet, que faz chacota, que faz musiquinha. E no meio está o crente. Acredita em quê? Porque se eu fico cético, eu não experimento. Se eu zombo, eu faço disso uma piada. Mas a língua estranha é a minha comunicação direta com Deus. Satanás entra com uma arma onde ou eu acho engraçado, ou eu acho desnecessário, ou eu faço piada, ou eu julgo numa bancada teológica. E no meio do caminho eu não falo mais com Deus. No meio do caminho eu dobro meu joelho e não tenho mais comunicação com o Eterno.
Eu não sei até que ponto você vai entender o que vai ser pregado, mas Deus quer levar o teu nível hoje. Sair desse mundo raso, desse momento raso de crente que vem acontecer com um, vem acontecer com outro, conta a história de A, conta a história de B, fala que viu o vídeo. Chegou o tempo de você experimentar aquilo que Deus tem para a tua vida. Paulo está preocupado com a igreja. A igreja fica criando o que é mais importante. O que é mais importante? Paulo fala assim: tudo é importante. Um não anula o outro. O fato de existir quem profetiza não anula quem fala em línguas. Só que quem fala em línguas tem uma coisa importante sobre a sua vida: o que? Edificação própria. Porque a pior coisa que existe no cenário atual, meu pastor e amigos obreiros, é uma geração que frequenta a igreja, mas continua doente. Participa de congresso de pentecostal, mas continua em crise. Dá glória, aleluia, aqui no culto. Se virar a esquina, ver um vídeo no TikTok, já passa a acreditar no vídeo do TikTok e descrede tudo que ouviu pregando. É uma geração que não tem convicção daquilo que acredita. É uma geração que a sua intimidade está afetada por crises financeiras, por problemas individuais de seres humanos, de problemas individuais. E aí fica: será que o novo Papa é o anticristo? Qualquer frase maldita é entendida de forma errada. Eu me lembro que um dia eu estava pregando. Eu tenho esse jeito de pregar espontâneo, que eu falo e tal. Eu estava pregando na igreja, e aí eu estou segurando o microfone passa para um para cá, passa para um para cá. E aí eu segurei o microfone assim. Nem sei como é que eu fiz. Alguém tirou uma foto. Foi no pastor presidente. Falou: ó, os pregadores da nova era. Olha os sinais que ele faz enquanto prega. Ele está mandando uma mensagem subliminar para a igreja. Aí o pastor me chamou no gabinete. Aí contou o relatório da irmã. Eu falei assim: pastor, lhe respeito, mas eu estou mais preocupado com o senhor do que com a irmã. Porque ela surtar, acreditar nisso é um problema. Agora tu que fala que vive no monte orando, que pede discernimento de Deus, não sabe o que é espiritual e o que não é espiritual? Ora tanto, jejua tanto e não tem discernimento espiritual? Vive em consagração, mergulhado no jejum, no manto do mistério, e qualquer coisinha te leva. Paulo vai dizer em Efésios, a partir do versículo 11 do capítulo 4, ele fala: eu não quero que vocês sejam meninos sobre os dons. Eu não quero que vocês sejam levados por doutrinas. Se fosse, olha, eu não quero que vocês hoje, qualquer videozinho de YouTube, vocês acreditam. Eu estou firmado em Deus. Outro dia a minha amada querida, ela é cheia de tato para falar comigo. Ela falou assim: amor, eu vou te fazer uma pergunta. Eu mais ou menos sei que você não gosta desses assuntos, mas me tira uma dúvida. O que você acha desse menino? Eu falei: você disse bem, eu não acho nada. Não, mas você não se... Eu não acho nada. Mas por que eu não acho nada? Eu não vou gastar meu tempo, minha energia. Eu vou mergulhar em Deus. Nós já tivemos várias modas de gente que disse que foi no inferno 12 vezes. Lembra disso? Lembra do DVD da irmã que foi no inferno 12 vezes? A irmã tinha passaporte, entrada gratuita. Na época de DVD, o senhor pegou essa época? A irmã 12 vezes foi no inferno. Tanto lugar para ir, meu irmão. São Gonçalo grande pra caramba. Vai pro Zumbi, meu irmão. Vai no Zumbi. Vai lá em Cala a Boca, São Pedro, né? Lá para dentro de Pacheco, lá de Santa Isabel. 12 vezes no inferno. E vendia DVD. Tinha um outro que foi no céu e as florzinhas cantavam. Não sei se o irmão lembra disso. Eu lembro de tudo isso. O outro que disse: o Walt Disney é do demônio, e vendia aquelas fitinhas cassete. Hoje o crente, a primeira coisa que o crente faz quando prospera, vai para Disney. O irmão vendeu tanto. Eu me lembro que eu tinha a gravata do Mickey. Eu era líder da mocidade, lá em Trindade.
E era uma maneira de interagir com os jovens. Então no dia do culto da mocidade, eu fazia um festival de cachorro quente, botava uma gravata do Mickey para poder, aquela quebrada, né? Me fizeram queimar minha gravata. Porque o Rei Leão, quando ele pula, sobe uma fumaça e tem um símbolo, e a igreja ficava com aquele pavor. E a Bíblia é colocada de lado. As pessoas estão em dúvida porque não têm certeza. Paulo está falando que profetizar é importante. Num culto, profecia tem importância, mas na tua vida individual é língua estranha que te mantém em pé. Você não profetiza para você, mas você em comunhão com Deus, você fala em mistério e ninguém entende. A necessidade sobre aquilo que é mais importante, a necessidade sobre aquilo que realmente importa. A gente está vivendo um evangelho onde a gente vai à igreja, mas a gente não é a igreja. A gente frequenta culto, mas a gente não cultua. A gente está num ambiente onde somos capazes de perceber tudo o que acontece, menos a presença de Deus. Ele está dizendo: aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Agora preste atenção. O famoso capítulo 2 de Atos. Se o meu querido do Data Show quiser me ajudar, coloca o versículo 5 do capítulo 2 de Atos. Aqui é um irmão preocupado com a igreja. Aqui não é um teólogo formado, não. Na versão, diz: em Jerusalém estavam habitando judeus, varões, religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Tem uma versão que ao invés da palavra religioso está piedosos. Agora põe o versículo 6. Correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque uns os ouvia falar na sua própria língua. Versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Verso 8. Como pois ouvimos cada um na nossa própria língua o que somos nascidos? Olhe para cá. Quando o Espírito Santo se manifesta em Atos 2, há 3 grupos. 3 grupos. Os que estão dentro da casa, experimentando mover. Ok? Experimentando mover. E quem está experimentando mover não está nem aí para maquiagem. Está experimentando o poder. Sim ou não? Se a gravata está torta, se tem a botoadura, né? O obreiro, quando eu cheguei, falou: pastor, o senhor está quase crente. Eu falei: a gravata não quis vir hoje, mas o terno e a calça e o sapato já está aqui, ó. Quando o poder vem, você não está preocupado com isso. Você quer o poder, sim ou não? Eu fui batizado com o Espírito Santo na Trindade, depois de um dia de trabalho, uma sexta-feira, que a gente, para poder assistir o culto de doutrina, tinha que mostrar a carteirinha. Eu ainda não era batizado nas águas. E naquela semana o presbítero Claudino recebeu de Deus a revelação e falou assim: o culto vai ser de porta aberta. Só podia participar do culto de membro quem era batizado, chegava com a credencial, ganhava um carimbo e entrava. Naquela semana, o presbítero Claudino, que era o dirigente da Trindade, disse: não, o culto de sexta-feira vai ser de porta aberta. Eu tinha uma lojinha no centro de Trindade, no bairro ali, fui pro culto. No meio do caminho, 2 botões da minha camisa abriu, quebrou. Aí eu falei: pô, a primeira vez que eu vou no culto, já vou com a camisa assim abertona. Aí eu ficava assim, ó, aquele medo de mostrar os peitos cabeludos, aí nenhum pelo. Aí eu, naquela preocupação veio o temor, naquele temor veio a presença, naquela presença fui batizado do Espírito Santo. E aí confirmou o meu ministério e confirmou a ação do dirigente, que já tinha os religiosos. Não pode fazer culto porta aberta. Quando você entende isso, o segundo grupo, diz a Bíblia, eram os que estavam fora da casa, bando de bêbado, os analistas de custo, os analistas de poder. Vou falar. Tem gente que só bate quando não é ele que faz.
Quando é ele que tem a ideia, é divino. Mas quando não é ele, aí ele fala mal do ministério A, da igreja B, do movimento A. Mas quando é ele que faz, aí é maravilhoso. Ele pode vender uma Bíblia de R$900, mas os homens resolveram orar para voltar melhor, é pecado. Quando é ele que faz, é sensacional. E tinha o terceiro grupo, que é o versículo 5. Gente piedosa. Não está dentro da casa, não está experimentando mover, mas não está criticando. Não está chamando ninguém de bêbado. Está dizendo assim, isso aí é bom, hein? E Paulo vai falar isso. Que o que a língua estranha consegue trazer é uma evidência que a gente não é igual a todo mundo. Teve só da glória a Deus, eu vou repetir. Você que visita essa manhã essa igreja, ou alguém que visita uma igreja evangélica, pentecostal, a música, você ouve música num teatro, uma boa palavra, você ouve num curso de coach, mas quando você vê um negócio que você não consegue identificar, é esquisito aquilo. Eu tinha 17 anos, mamãe batia tambor, vovó batia tambor, morava em Santa Luzia. Um dia descendo ali por Laranjal, andando a pé, frequentador de baile funk, uma igrejinha pequenininha, 3 horas da tarde, portinha aberta, igreja do Pentecoste. Eu olho, entro para beber água, e sento. As irmãs de véu, uma irmã desse tamanho, pretinha, igual tição tirado do fogo, começou a cantar: Rua de Cruz se erigiu. Até aí tudo bem, tá em português, eu entendo dela. Um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Daqui a pouco ela começa: Xarabacão, Dorebiacá. Aí eu, o que é isso? Aí eu me segurei no banco assim, e ela começou a cantar o 291 em língua estranha. E eu tremia. Eu fiquei curioso e com medo, mas não queria ir embora. Porque presença não explica, presença se experimenta. Um teólogo famoso disse que a experiência não é a comprovação, é a palavra. A palavra te dá alicerce, mas é a experiência que mantém você vivo em Deus. É a experiência que mantém você vivo em Deus. Você sabe que Jesus é Jesus pelo que Ele já fez na tua vida. Você não tem habilidade teológica que fulano tem, que ciclano tem, que doutor ciclano tem. Alguém vai falar assim: mas por que você... Eu não sei explicar. Eu sei que Ele habita em mim. Então quando o indivíduo entra na igreja e vê um bando de doido cantando, adorando a Deus, e de repente fala uma língua estranha, ele fala: eu não sei o que é isso aí, mas é isso que mantém esse povo avivado. Eu não posso achar normal. Pastor, eu entro num shopping e eu vou em shopping caro, para o carro do outro lado, porque nem dinheiro para o estacionamento eu tenho, e eu ando nas lojas todas, experimento a roupa e não compro, mas eu fui. Eu vou numa agência de carro importado, faço test drive, mas não compro. Mas se eu vier na igreja e a presença estiver aqui, eu não posso sair da mesma maneira que eu entrei. Eu não posso sair da mesma maneira. No shopping eu não compro, no carro eu não compro, mas aqui eu quero a presença. Alguém quer a presença? Alguém quer a presença? O problema é que a gente escolheu esses dois lados, pastor. Ou a gente é muito teólogo, não, mas a Bíblia quando fala de línguas estranhas para os crentes, é porque segundo a teologia, lá em Isaías, os teólogos afirmam que foi uma praga que Deus mandou contra os ímpios, e aí o glossolálio, a glossália. Ou então você escolhe o outro lado, que é o que está rondando hoje no nosso cenário nacional, da piadinha, de achar engraçado. Toda vez que eu venho com Magnólia para São Gonçalo,
eu faço algum caminho para contar um pouco da minha história para ela. E hoje a gente veio por um caminho completamente fora do que a gente costuma vir. A galera aqui vai entender o que eu fiz. Peguei a BR, desci ali no Paiva, subi ali pela antiga vidreira. Falei assim, aqui tinha um monte de campo de futebol, ó. Aqui era a vidreira. Aí vim subindo. Aí eu podia pegar a direita para subir Barro Vermelho. Falei assim, vou continuar por aqui para tá. Aí vim. Falei assim, ó, não sei se ainda tem. Falei assim, aqui tinha um Pinel. O hospital de maluco. Ainda tem ainda? Não tem? Pois é. Aí eu contei para ela uma história. Eu falei assim, eu era moço na mocidade. Eu não conheci a pessoa. Eu conheci a pessoa já no Pinel. Um dia os jovens da Trindade, pode perguntar isso para Israel. Fomos fazer visita no Pinel. Daqui a pouco eu vi 3 irmãs chorando compulsivamente, abraçadas a uma outra pessoa. Alguém falou assim, tá vendo aquela irmã ali? Eu falei assim, qual delas? Aqui está aqui, internada. Era a líder do círculo de oração da igreja. Deus usava poderosamente. Começou a fazer brincadeira com língua estranha. Começou a fazer piada com língua estranha. Começou a fazer gracinha. Te ligava para ela, ela entendia falando em mistério. Começava a falar coisa, a fazer em mistério. Tudo era mistério. Ficou maluca, tá no Pinel. Eu disse que eu vim aqui como um irmão. Não entra nessa onda não, meu irmão. Não entra nessa onda não. Ah, mas eu tenho uns amigos que me mandam vídeo, apaga o vídeo. Não entra nessa onda não. Se você não experimenta o poder, não critica quem experimenta. Se você não acredita, é um direito seu não acreditar. Mas não entra nessa vibe de querer fazer piada com aquilo que não é daqui. Vou repetir. Fazer piada com aquilo que não é daqui. Isso não é nosso, não é da nosso alabau, é sério. Isso não está sob o nosso domínio. Paulo está preocupado com uma igreja, ele vai dizendo. Ele fala assim, eu gostaria. Deixa eu ver se é o versículo 4. Deixa eu ver se é o versículo 4. Versículo 5. Eu gostaria que todos vós falassem línguas. Por quê? Porque que quem fala em língua se edifica, ele gostaria que todo mundo fosse edificado. Só que em detrimento de um, a gente anula o outro. O teólogo lê o texto, vai ler o texto todo e fala assim, mas ele está dizendo que é bom que profetize. Sim, ele quer que todo mundo profetize. Mas ele está dizendo, profetiza, mas eu gostaria que todo mundo falasse em línguas. Por quê? Porque antes ele falou, quem fala em língua, edifica a si mesmo. Se todo mundo falar em língua, todo mundo está edificado. Está pegando? Glória a Deus, verdade. E se todo mundo está edificado, muita coisa que a gente chama de problema na igreja, não seria problema. Porque uma pessoa, irmão, posso falar? Uma pessoa edificada não é problema, é solução. Uma pessoa crente em Jesus, ela é solução, irmão. Ela não arruma encrenca com nada. Ah, o vestido esse ano vai ser roxo, tá bom. Nem a cor que eu gosto, não, vamos embora. Tu vai ficar na portaria, tô lá. Limpa lá o banheiro. Bora. Ah, porque tu sabe que o pastor fulano caiu? O problema é dele, eu tô crente. Tu sabe que a cantora fulana pecou? O problema é dela, tô crente. Viu lá, o pastor foi indiciado? Legal, foi. Ele é edificado. Eu lembro da minha mãezinha que dorme no Senhor. Minha mãe aceita Jesus. Minha mãe fica crente. Chegava num culto desse aqui, vinha comigo nos cultos. Tadinha da minha mãe, todo culto que ela ia comigo, o pastor contava uma história triste. Aí minha mãe fazia faxina. Aí ela ia comigo numa igreja pregar, eu pregava. Aí o pastor, antes, na hora de tirar a festa, se o pastor contasse uma história triste, irmãos, a gente precisa fazer a sala das crianças. Aí passava 3, 4 dias, minha mãe me ligava, meu filho, quando é que tu vai voltar naquela igreja? Eu, que igreja, minha mãe? Qual igreja? Não, aquela igreja que a gente foi. Aí ela tinha que falar para eu lembrar que era muita igreja. Não, que o pastor falou que tem que construir, que eu estou com uma oferta aqui para mandar para a igreja. Ela se importava.
Aí minha mãe crente. Aí minha mãe era fã de um cantor aí, não vou falar. Aí minha mãe fã do cantor. Aí um dia, minha mãe veio do mundão, meu irmão. Minha mãe foi quase mulata do Sargentelli, para você entender. O cantor foi na igreja que minha mãe estava. Não precisava de discernimento do espírito. Minha mãe tinha, como diz o outro, tinha as manhas. Igual eu tenho. Igual eu falo, Magnólia, esse menino é coisado. Tem uns negócios na igreja, isso é um dia de revelação, irmão. Tá vendo que o garoto não precisa. Quando eu vi o pastor, tu viu o pastor apresentando? Cadê o irmão Jorge? O senhor que tá vendo? O senhor viu o pastor apresentando? Irmão Jorge. Ele falou, Jorge. Viu como é que ele apresentou? Está fazendo aniversário do irmão? Jorge. Ele falou, Jorge. Você que tem filho homem, tem que fazer o teste. Fala aí, Jorge veste short, mastiga chiclete. Uma vez por semana, meu irmão. Fala aí, irmão. Jorge veste short, mastiga chiclete. Se o moleque meter Jorge, aí tu, vamos orar. Até caiu aí, ó. Olha pra cá. Tem que... Então minha mãe tinha manha. Minha mãe foi no culto. Aí o cantor tava lá. Eu não vou falar. Minha mãe falou assim. Minha mãe chegou em casa triste. O que foi, minha mãe? Ele estava bêbado. Eu sei que ele estava bêbado. E minha mãe foi ficando triste com aquilo. Porque era uma referência para ela, nova convertida na igreja. E ela, como é que pode uma pessoa subir no altar bêbado e pregar e cantar? Eu disse, minha mãe, olha para o autor e consumador da tua fé. Olha só para Jesus. Ora pelo irmão. Intercede, você gosta dele, minha mãe? Ora pela vida dele, para que a alma dele não se perca. Nós não temos domínio. A gente quer ser o palatino da santidade sobre a vida alheia e não cuida da nossa. A gente quer dizer quem vai e quem não vai, como se a gente tivesse recebido de Deus uma autoridade que a gente não recebeu, de ter uma capacidade de dizer assim, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o céu, vai para o inferno. E nessa preocupação de a gente falar quem vai, quem fica, é a gente que fica. Então uma pessoa edificada, ela se importa com o reino. Então quando Paulo fala, eu gostaria que todos vocês falassem língua, porque eu entendo que vocês vão estar edificados. E aí eu falo mais 3 coisas e termino meu raciocínio, que é simples. Primeiro, o que falta em nós é desejo. Desejo. O que é a nossa prioridade hoje sobre o que tange ao reino de Deus? Paulo vai dizer, busquem com zelo os melhores dons. Prestou atenção na frase? Busque com zelo os melhores dons. Só que essa frase, ela para na primeira palavra. Busque. Seja sincero. Não buscamos. Não achamos importante. Eu ouvi o pastor contar a experiência dele do monte. Eu me lembrava dos domingos na Trindade, no ensaio da mocidade, escola dominical. Depois da escola dominical, ensaio da mocidade. Mas para ter o ensaio da mocidade, nós tirávamos 1 hora de joelhos. E a nossa oração de joelhos era, Jesus, nos reveste do teu poder. A gente não precisava de um congresso de mocidade para ver jovem batizado com o Espírito Santo. Era no ensaio da mocidade, com a porta fechada. 12, 15 jovens na igreja eram batizados com o Espírito Santo. Porque a gente buscava. E essa turma hoje é pastor, é missionário, é evangelista. Ninguém saiu da presença, porque experimentou. É bonito cantar, na poesia cantar. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar. Na poesia, isso é lindo. Na prática, tu não pisou, irmão. Tu nunca foi, irmão.
assunto aqui não é cair. O assunto aqui é ficar prostrado. O assunto aqui não é tema quem errou e quem acertou na caminhada. É quem diz, Ele continua sendo meu Senhor. Nós não buscamos, não temos desejo. Lucas capítulo 24, verso 49. Jesus aparece aos discípulos depois de estar 3 dias. Ele ressurge e ele dá um comando, pregador: ficai na cidade, até que do alto sejais revestido de poder. Ficai na cidade. Versículo 53 de Lucas 24. Está aparecendo lá? Estavam quando? Tem versão que fala todos os dias. Eles não sabiam quando era. Jesus falou assim: fica na cidade. Então vai ser todo dia. Jesus não falou o dia que ia derramar o poder. Jesus não falou a hora que ia derramar o poder. Ele não disse vai ser no congresso do ano que vem, quando vier um pregador internacional que fala isso in the power. Não. Fica na cidade. Os discípulos pegaram o comando e falaram assim: cara, vamos buscar. É todo dia. É todo dia. É todo dia. É todo dia. Ah, mas saiu um vídeo na internet que fala que língua estranha é coisa de maluco. O problema dele é todo dia. Ah, mas alguém provou pela funcionalidade do teólogo tal, do estudioso da PUC, da University of Federation, que língua estranha é coisa de gente. O problema dele para mim é todo dia. Até que um dia, desse todo dia, eles foram ao templo. E todo mundo que vai ao templo, depois do templo, vai para casa. Você não entendeu? Quem vai ao templo, quando sai do templo, volta para casa. E às vezes você não entende que o que você pede aqui no templo se manifesta em casa. Então no verso 53 eles vão ao templo. Mas no capítulo 2 de Atos, versículo 1, eles já chegaram em casa. O que acontece não acontece só no templo. Acontece. E aí vem a segunda coisa. Primeiro, a gente não busca. Segundo, a gente quer que aconteça aqui, mas não quer que aconteça em casa. A gente é muito crente aqui, mas não é crente em casa. A gente vive a vida que a gente quer, do jeito que a gente quer, vivendo do jeito que a gente quer, e diz: eu hoje vou para a igreja e quero ouvir uma boa palavra. Eu não quero que o conjunto desafine. Estou numa expectativa. O pastor convidou um pregador de fora. Eu quero ouvir uma boa palavra. Eu quero. Aí você ouve uma palavra e faz o que com ela? O que tu faz? Tá bom. O pastor fez um investimento, trouxe um pregador, John Wakefield. O John Wakefield veio aqui, falou: "Is it the power? Oh man, okay. Yeah, oh my God. All the church around." Aí você, boom. Virou a esquina. Não é muito longe não, pai. Virou a esquina. Vidinha medíocre de novo. Não faz nada para Jesus. Quando entra no grupo da igreja só para pedir oração, mas não ora por ninguém. Não visita ninguém, mas quer ser visitado. Não ora por ninguém, mas quer ser orado. Não ajuda a ministério de ninguém, mas quer que ajude o seu. Não perdoa ninguém, mas quer ser perdoado.
De que adiantou ouvir a boa palavra? Quando eles chegam em casa, coloca Atos 2 aí, por favor, meu rei. Ou minha rainha, não sei quem está ali em cima, não vi. É rainha? É princesa? Já casou? Receba casamento, pega. Cumpriu-se o dia de Pentecostes. Aí vem a terceira coisa, pastor. E aqui eu encerro. Olha para cá. Pergunta para quem está do teu lado. Tu sabe de verdade o que é o dia de Pentecostes? Se isso fosse uma pergunta de prova, qual seria a tua resposta? O dia de Pentecostes foi o dia que o pessoal falou em mistério. O dia de Pentecostes era o dia que o povo levava a oferta. Então eles cumpriram o dia de Pentecostes. Eles entregaram algo para Deus. Tem gente que já não está entendendo. Fizeram a parte deles de entregar algo para Deus e voltaram para casa. O problema é que a gente não vem para entregar algo para Deus, a gente vem para receber alguma coisa de Deus. A gente vai estar, a gente vai estar sempre abaixo do judeu raiz, ortodoxo, porque o judeu não vai para a sinagoga para pedir nada, ele vai para ofertar, ele vai para agradecer, ele vai para entregar. Pastor Anderson estava no último culto da Setor e eu contei uma experiência de uma bronca que eu dei para um pastor. Que o pastor falou, não, porque a irmã trouxe uma ofertinha. Eu disse, não existe ofertinha, existe oferta. Se você faz contabilidade com dinheiro que não te pertence, o problema é teu. Mas oferta é oferta. Eu já fui pastor em Icaraí, eu, Anderson Bravo, já fui pastor na 7 de setembro, em Icaraí, e já fui pastor lá no Parque Boa Sorte, em Belfor Roxo. Conheço esses dois mundos com misericórdia de Deus. Já recebi no meu aniversário camisa chique da Zara e já ganhei um sabonete embrulhado. Feliz aniversário, meu pastor. E ali eu entendi o que era oferta. A palavra que eu estou falando aqui não está sobre dinheiro, é sobre o que você está entregando. Como é que você entra nesse ambiente aqui para adorar? O que esse ambiente aqui de verdade representa para você? Um lugar de cumprir um mandado, uma obrigação, uma escala, uma ordem, um comando, ou alegrei-me quando me disseram? Porque o que eu estou entregando hoje eu vou receber em casa. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu não sei o que te espera nos próximos dias, mas o que Deus tem para fazer na tua casa, aleluia, há uma presença de Deus aqui. Eu quero te levar a se comprometer em buscar a presença de Deus. Eu quero te convidar a buscar uma presença que você não busca. O Espírito Santo na minha vida, meu pastor, não pode ser em alguns instantes. O Espírito Santo na minha vida não pode ser algo de vez em quando. Fala comigo assim, Espírito Santo é uma pessoa. Casamentos acabam por falta de comunicação. Amizades acabam por falta de comunicação. Pais e filhos entram em crise por falta de comunicação. Relacionamento com Deus esfria por falta de comunicação.
Não existe igreja fria. Não existe culto ruim. O que existe são indivíduos que na sua rotina diária não se comunicam com o Pai. E como não se comunicam com o Pai, não conhecem a sua voz. E por não conhecerem a sua voz, não conseguem decifrar ou discernir quando Ele está falando. Se não me agrada, não foi Deus. Se não falo o que eu gosto, não foi Deus. Se não massageou meu ego, não foi Deus. Se não disse o que eu queria ouvir, não foi Deus. Deus não vai falar o que você quer ouvir. Deus vai falar o que você precisa ouvir. A gente não se comunica com o Pai. Vou falar. A gente conversa com gato. Hoje em dia tem mãe de pet, pai de pet. A gente fala com planta. Conheço gente que bate papo com samambaia. Agora tem um demônio novo na área aí. Bebê, capeta, como é que é o nome do negócio lá? As pessoas se comunicam, falam. E quer falar que o doido sou eu? Quer falar que o doido sou eu? Que lá no condomínio onde a gente mora, eu estou na academia malhando com fone de ouvido, falando em mistério, e o pessoal fica lá. Eu levanto o supino e filo xaraba, a gente malhava numa academia que a professora falou para ele: o seu marido, ele entra e fica lá no mundo dele, porque meu mundo é o mundo de Deus, meu irmão. Ele está comigo na academia. Isso não é pregar. Eu não estou pregando perfeição, eu estou pregando necessidade. Se você não tem necessidade de falar com Deus, eu tenho. Se você não acha necessário acordar de manhã e falar assim: Deus, tem misericórdia desse dia, a gente ativa automaticamente a mão para pegar o celular quando acorda. A gente ativa a memória automática para ligar a televisão quando chegar em casa agora. Tem gente que vai na geladeira, vai ver as panelas. Mas a maioria faz o quê? Já chega, pô, vê se dá tempo de ver minha novela. Culto meio de semana. Aí, pastor, demorando hoje, quero ver Vale Tudo. Mas a gente não tem essa mesma vontade na intensidade das coisas de Deus. Fique de pé comigo, por gentileza. Eu prego o evangelho há 30 anos. Não sou nenhum expert. Não sou nenhum conhecedor voraz da Bíblia. Mas o que me traz aqui hoje é tentar fazer você entender a importância de manter a sua comunhão com Deus. Eu disse que eu não ia falar sobre todos os assuntos. Acredito que nesse altar, nesse púlpito, tenha homens muito mais gabaritados para te dar uma aula sobre língua estranha. Só que chega uma hora, querido amigo Peterson, que não é mais sobre conhecimento. Chega uma hora, meu pastor, que não é mais sobre... Eu falei para a Magnólia, eu faço parte de uma geração de pregador que a gente disputava quem falava mais versículo enquanto pregava. Quando a gente se encontrava, e aí? Rapaz, preguei ontem e falei 50 versículos. Falei 75. A gente tinha essa carência de mostrar conhecimento. Aí eu falei para ela hoje, vindo para cá, falei: hoje pregar tá facinho. A gente, obreiro, na Trindade, ninguém sabia quem ia pregar domingo à noite. Ninguém sabia quem ia pregar na ceia. Cansei de estar na porta 8h30 da noite, o pastor botar a igreja de pé,
cantar, fala Deus, fala Deus. Com a palavra o jovem Anderson. Tu já foi na Trindade? Já? Eu pegar aquele corredor lateral igual você tem aqui, ó, correndo desesperado assim, ó, e pregar. Tu que vai pregar, e eu. Não tinha esse negócio assim, ó, mês que vem tu vai para mês que vem. Aí o cara chega no dia, não sai nada. Aí eu pregava, aquele dia Deus usava, eu achava, domingo que vem eu vou pregar de novo, né? Botava um terno mais bonito. Aí eu tenho uma experiência particular, que eu comprei um terno de linho, 6 botões. No domingo anterior eu tinha pregado, Deus virou tudo, jovenzinho. Aí eu já fiquei na porta assim, ó, aqui na porta, ó, me mostrando pro pastor. Daqui a pouco as irmãs ficam de pé para cantar. Sai um garotinho no meio da igreja. Pastor João Leite, você conhece o pastor João? O marido da irmã Maria que toca sanfona? Era o pastor João, foi meu pastor. Ainda morei na casa dele na cerâmica. Sai um garotinho no meio do povo. Ele para no púlpito assim, olha para mim, olha pro pastor e vomita na frente do púlpito. Eu aqui estava, aqui fiquei. O pastor João me olhou e falou assim, e fez assim, ó. Só fez assim, ó. Eu com meu terno de linho fui no banheiro, peguei um balde. O culto acontecendo e eu limpando o vômito. E o Espírito Santo falou assim, abaixa a bola, abaixa a bola. No dia que eu achei que eu não ia pregar, eu preguei. No dia que eu achei que eu ia pregar, eu estava limpando o vômito. E você está edificado, irmão. Não tem carência de prestígio. Tu sabe que a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele. Aí eu queria cantar hoje, não deu para cantar, canta a semana que vem. Aí eu quero muito cantar, vai para a praça e canta. Estou com muita vontade de pregar e o pastor não me dá a oportunidade. Compra uma caixinha de som, vai para o centro de São Gonçalo e fala, pecadores, estou aqui para dizer que Jesus está voltando. Porque o pastor está matando o meu ministério. Eu sinto que ele me persegue, porque um dia eu preguei e virou tudo. E a irmã falou, varão, quando tu prega, nunca se esqueça do Davi. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Nem existia TikTok naquela época, mas viralizou. Eu estou pregando sobre o que realmente é importante. Importante não é pregar. Importante não é ser pastor. Importante não é ser líder de mocidade, de irmãs. Importante é ter um nome no livro da vida. Importante é, no meio dessa confusão doutrinária e teológica, você continuar crendo que só existe um Deus. Importante é você passar guerras e lutas na vida e você continuar dizendo, Jesus Cristo é o meu Senhor. Importante é você ver tanta gente desviando, negando Jesus, mudando a maneira de pregar, para se beneficiar, para se dar bem. Gente inventando igreja disso, igreja daquilo. E as pessoas na necessidade, pastor Anderson, de se adequar ao sistema. Eu não li o texto todo, eu não preguei sobre o texto. Lê o texto de Coríntios 14. Quer falar sobre profecia? Está escrito que se o pecador entrar, ele vai ouvir a profecia e vai se arrepender. Hoje, nesses cultos ditos de poder aí no Rio de Janeiro, entra 2 mulheres de mão dadas. E a profecia é, Deus vai te prosperar. Aí a pessoa dá uma igreja. Olha que bonito, a fulana deu uma igreja, mas vai para o inferno se não aceitar Jesus.
Porque em nome da conveniência, eu me adequo. Em nome de ficar bem com todo mundo, eu me adequo. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Comece a pedir a Deus: Deus, eu quero falar em línguas estranhas. Eu quero sentir a tua presença. Eu quero ouvir tua voz. Dá para tocar? Só o verso. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu... Tem a letra aí? No meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz. Mais uma vez para terminar. Se eu não te ouvir, cante. Se eu não te ouvir, eu vou. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Se eu não te ouvir, mas se eu te ouvir, aleluia, Jesus, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Vamos lá, me ajude. Eu venho falar, vamos lá. Isso, irmãos. Ó, vamos adorar a igreja. Menos a dele. Aleluia, a tua, sim. Aleluia. Vamos lá. Eu conheço. Tua voz é livramento. É manhã de ouvir a voz de Deus. É manhã de renovação. Aleluia. Fale mistério. Adore, adore, adore. Ele quer batizar com o Espírito Santo. Ele quer levantar você cheio de dons, meu irmão. Aleluia. Eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Aleluia, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu não sei quanto tempo, irmão. Eu não sei quanto tempo você não fala em mistério com Deus. Eu não sei quanto tempo você não sente a presença. Eu não sei o que você anda ouvindo na internet. Eu não sei a que ponto está a tua incredulidade ou a tua fé. Mas uma coisa eu sei, é que Jesus falou nessa manhã. É manhã de renovação. É manhã de falar em mistério com Deus. Aleluia, levante a mão e dá glória. Dá glória, dá glória. E aí, gostou? A palavra falou teu coração? Então, compartilha ela.
Manda para aí umas 50 pessoas. Me ajuda, por favor, se inscreve, dê o seu like, faça a sua crítica, dê sua sugestão. O que você gostaria que eu falasse, abordasse aqui nas pregações e nos temas? Política, esporte, teologia, né? Dê sua participação. Muito obrigado por você estar aqui nesse canal de YouTube. As promessas do Pai vão se cumprir na sua vida. Com Deus você pode.